Nesta noite, mais uma vez, vamos agradecer ao Mestre Jesus pela condição que sempre tem nos dado de buscar o aprimoramento através do Evangelho. Nesta noite, sejamos agraciados com o amor de Jesus e possamos vivenciar o Evangelho de maneira mais clara, procurando cada vez mais entender o sentido do Evangelho. Que trabalhamos em nós o amor, a paz, a concórdia. E assim, Mestre amado, te pedimos por todos os nossos irmãos encarnados, vibrações de paz, vibrações de cura, também para os nossos irmãos desencarnados e em especial para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Que a tua misericórdia, Senhor, alimente a cada um de nós com o teu amor, com a tua bondade. E assim, fortalece e ilumina o nosso irmão Joel Soares, que nesta noite fará a explanação sobre a necessidade da vida social. Que a tua paz e a tua misericórdia esteja com todos nós, por hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Muito bem, Joel, agora é com você. Muita paz. Oi, boa noite a todos, mais uma vez. Precisando muito dessas energias do alto, que me dê condição de fazer essa dissertação, esse esclarecimento com a ajuda de vocês. Bom, a gente todos sabem que a gente não é uma palestra, é uma reunião de estudo, onde nós vamos focar aqui o Livro dos Espíritos. E esta lição, essa temática da noite de hoje está na parte terceira das leis morais, está no capítulo 7 da lei de sociedade. É a necessidade da vida social. E aí, Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz: porque nenhum de nós vive para si. Ninguém vive para si. A necessidade da vida social, em tudo há essa necessidade. Na natureza, tudo se serve, tudo se encaixa, tudo se encadeia, desde o ser mais simples até o mais evoluído. O Sol, esse astro de quinta grandeza, atende ao seu sistema, fornecendo luz e calor, para promover uma reação que mantenha os elementos vitais em circulação, sustentando a vida em todo o planeta. O amor que o Sol tem por todos nós, pelo nosso planeta, pela humanidade, que nos aquece, ele projeta seus raios em lugares que a gente pensa que é impossível, mas ali ele está, levando o aquecimento, levando a sua vitalidade para aquele lugar, para aquelas pessoas que ali necessitam do sol, que muitas vezes nem saem para ir tomar um sol, mas o sol vai até essas pessoas. A gente vê os planetas em suas órbitas, eles se posicionam de tal forma que um mantém o equilíbrio do outro, além do seu próprio equilíbrio, obtendo harmonia em todo o sistema. Então, tudo se encadeia, tudo se encaixa, nada está sozinho. O Criador nos criou, nos fez como seres gregários para uma vida social, para uma vida em comum, onde todos possam entre si, mutuamente se ajudarem e evoluírem. E dá um exemplo aqui também. A eletricidade ela necessita de um rio com volume de água suficiente para movimentar a usina geradora de energia elétrica. Para manter a água necessária, precisa-se de chuva.
para que a eletricidade chegue ao seu destino, são necessários também fios condutores. Quer dizer, tudo se encadeia na criação do Pai. E por que o ser humano ia ser diferente? Dona Daci, boa noite. Que alegria ver a senhora, viu? Boa noite, meus irmãos. Daqui a pouco vai ter até um aniversário aqui. Eu vou fazer o possível para ficar até o final. E falando um pouco daqueles que, por orgulho, querem seguir sozinho, não querem vencer sozinho. Eu tenho aqui uma fábula do livro Fábulas e Lendas, de Leonardo da Vinci. Eu acho que, não sei se vocês já leram essa fábula, da Árvore Orgulhosa, já, mas vamos ler que está dentro do contexto, né? Então, num meio e meio a um imenso jardim, junto a muitas outras árvores. É um jardim grande, com muitas árvores bonitas, mas uma se destacava nesse jardim. Era um cedro, era uma árvore imponente, sua estatura mais do que as outras, seus galhos bonitos, e aí ele se achava o tal, né? E aí ele começou a se destacar entre os outros e começou a ditar ordens. Aí disse para tirem aquela castanheira dali. Ele disse, inchado de orgulho ante a sua própria beleza. E a castanheira foi retirada. Ele disse, leve embora aquelas figueiras. E ela me incomoda. E a figueira foi arrancada. E aí ele falou para que tirassem também as macieiras, erguendo a sua alta e sua bela cabeça, e as macieiras se foram. Assim, o cedro, com que uma em todas as outras árvores fez com que todas as outras árvores fossem arrancadas. E ficou ali senhor absoluto daquele jardim, com a sua estatura imponente, com a sua beleza, e ali ele orgulhosamente dominou e ficou ali só. Mas só que um dia, porém, houve uma forte ventania. O lindo cedro lutou com todas as forças, agarrando-se à terra com suas longas raízes. Mas o vento, sem outra árvore para detê-lo, dobrou e ferindo o cedro, e finalmente, com grande estrondo, derrubou ao chão. Esse foi o cedro orgulhoso. E assim, se fazendo analogia às pessoas, a gente vai ver que isso acontece e acontece muito com pessoas também que se acham acima, que se acham seres à parte desse contexto de provas e expiações e acha que não está inserido nisso aí e orgulhosamente não se misturam e o resultado é bem desastroso. Então nós vemos esse exemplo aí do cedro, da árvore e das pessoas também, que a gente sabe que sem esse orgulho é que domina, esse orgulho que é nossa perdição muitas vezes. Então, por que é necessário ao homem viver em sociedade? Há alguns questionamentos que temos aqui. Aí ele pergunta, o isolamento do homem com o objetivo de crescer espiritualmente é a atitude correta? Quais as principais características de uma vivência cristã legítima?
Que pensados que se afastam do bulício citadino para se dedicarem ao socorro dos infelizes. Tendo por modelo o exemplo de Jesus, que desceu das regiões felizes ao vale das aflições para nos ajudar, como deve agir no mundo os que se dizem cristãos? São questionamentos que se a gente for raciocinar, se a gente for meditar sobre isso, e a gente vai encontrar respostas logo, logo, sem precisar do auxílio de livros nem de outras pessoas. Porque nós sabemos que as leis de Deus estão em nossa consciência. Se a gente for meditar sobre isso, refletir, vai ver que muitos desses questionamentos aqui não são legais, outros são, mas a gente precisa estar atento a essas situações. Porque Deus não fez ninguém perfeito, mas Deus nos fez perfectíveis, que se pode aperfeiçoar, que é sustentável, que é suscetível a ser aperfeiçoado. Então, ele não nos fez perfeitos, nos fez perfectíveis, mas só vamos melhorar, só vamos crescer, só vamos nos aperfeiçoar em atrito com o nosso, em contato com o nosso semelhante. Sozinho ninguém vai se aperfeiçoar. Ninguém é dono de tudo aquilo que necessita para um aperfeiçoamento, para um crescimento. Então, o homem é um animal social, já o disse com acerto o famoso pensador da antiguidade, querendo que asseverar que o ser humano foi criado para conviver com seus semelhantes. A sociabilidade é instintiva e obedece a um imperativo da lei de progresso, que rege a humanidade, a que o homem não se pode esquivar sem prejudicar-se, pois é por meio desse relacionamento que os semelhantes, e com os semelhantes que ele desenvolve suas potencialidades. E quantas, às vezes, a gente se pergunta, algumas pessoas, se acham limitados em muitas coisas e não sabem o dom que tem, muitas vezes não descobre a potencialidade que tem, não descobre o talento que está retido dentro dele, e aí, com a convivência com o outro, com o estudo, com a educação, com a convivência, a gente vai surgindo em nós a oportunidade de nos descobrir. Que somos seres sociais, que fomos criados para viver em sociedade. Então, não deixemos que o orgulho nos tire essas oportunidades, que a gente possa conviver realmente com nossos semelhantes e dividir, porque aqui a gente adquire uma das potencialidades que a gente adquire são os sentimentos nobres, que muitas vezes está camuflado dentro de nós, e a gente precisa explorar esses sentimentos. Isso vai surgindo aos poucos, como diz Joana de Ângeles, para amar, a gente aprende a amar. A gente não nasce amando, a gente aprende a amar. E nessa vida sociável, nessa lida do dia a dia com as pessoas, a gente vai descobrindo sentimentos um pelo outro, e a gente vai revendo até, muitas vezes, almas de uma convivência antiga, de uma convivência pretérita. A gente se encontra, as afinidades vão se chegando e a gente vai se vendo e vai se achando e vai gostando e vai seguindo esse sentimento através dessa intuição. E a gente vê que são encontros de almas, que não é um encontro atual, é encontro de almas que a gente vem de outras encarnações e a gente vai crescendo junto, evoluindo
E esses reencontros dão muitas vezes, se dão muitas e muitas vezes. Então, meus irmãos, o isolamento priva o homem das relações sociais. Pessoa que se isola, que se esquiva de estar vivendo com outras pessoas, ele priva o homem de suas relações sociais que lhe garantem o progresso. A razão disso é que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, como lemos no outro item aí. Pois não há como desenvolver e burilar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social, na permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, sem a qual a sorte do nosso espírito seria o embrutecimento e a estagnação. A gente sabe que o espírito não retroage, mas ele fica estagnado. E se a gente não crescer, se a gente não burilar os nossos sentimentos, não burilar as nossas afeições, a nossa natureza animal ainda, se a gente não procurar burilar, a gente não cresce, a gente não vive em comum acordo com os nossos semelhantes. Então, como o fim supremo da sociedade é a promoção do bem-estar e a felicidade de todos os que a compõem, para que isso seja alcançado, há necessidade de que cada um de nós observe certas regras e procedimentos ditados pela justiça e pela moral, abstendo-se de tudo que as possa destruir. E o poder destrutivo de tudo isso se chama muitas vezes o egoísmo, né? É a gente querer só para si, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e aí a gente vai deixando o outro para trás, muitos ficam na retaguarda e a gente quer caminhar, dar o passo mais largo sozinho, se esquece de que somos seres sociáveis, somos seres gregários e precisamos caminhar juntos. E aquele que está na retaguarda, muitas vezes, é um espírito de outras existências, que já foi familiar nosso e que foi colocado ali junto de nós e para a gente levar junto, estender a mão para ele, e a gente muitas vezes, eu falo a gente assim, mas é o hábito, e aí deixa aquela pessoa na retaguarda. E a gente não pode fazer isso de forma nenhuma, porque a gente precisa crescer, precisa evoluir, e o isolamento do homem é uma violência à lei natural. Homem nenhum possui faculdades completas. Com a união social, elas se completam uma às outras. É essa a principal causa que determina que os homens, necessitando uns dos outros, vivam em sociedade, não isolados. Então, há essa necessidade dessa sociedade, dessa vivência, dessa comunhão, muitas vezes, de pensamentos, de atitude, de solidariedade. Quanto desenvolve, o quanto é bom essa sociedade para desenvolver a solidariedade. Quantas pessoas a gente se descobre solidário com os outros, a gente vê nessa catástrofe do Rio Grande do Sul, milhares e milhares de pessoas mostrando sua solidariedade, mostrando seu amor pelo semelhante através de doações, através de ações, e isso que é importante. Já pensou se pessoas resolvessem viver isoladas, e o que seria dessa sociedade? O que seria dessa humanidade? Então, há essa necessidade de ter esse ajuntamento, e que pese o fato de ser o homem inquestionavelmente um ser gregário, ou seja, que tende a viver em bando, houve quem pretendesse isolá-lo do mundo
com o pensamento de que assim, fazendo, poderia ele melhor servir a Deus. Esse isolamento constitui, no entanto, uma violência à lei natural e se caracteriza por uma fuga injustificável à responsabilidade do dia a dia. E a gente, lendo esses itens, a gente vai se certificando dessa necessidade, de quanto é bom essa sociedade, de quanto é bom essa união, de quanto é bom esse burilamento, esse amor que a gente que vai crescendo em nós, essa simpatia, essa solidariedade, essa afeição, porque nós estamos crescendo, estamos vivendo para que um dia nosso amor não se reduza só à nossa família, ao nosso núcleo familiar. Esse amor vai se estendendo pelas as pessoas, porque um dia nós iremos ser uma família universal, onde Jesus se propõe a ser esse pastor, Jesus é o só pastor para um só rebanho, e nesse ajuntamento, e nessa união, e nessa essa sociedade como seres sociáveis, nós vamos espalhando esse sentimento e vamos espalhando este amor e vamos coisas que acontecem com nossos irmãos lá fora, lá do outro lado do mundo, já nos toca, já ficamos sensibilizados por aquilo. Isso é indício de sentimentos nobres que está dentro de todos nós e a gente vai explorar esses sentimentos e a gente vai crescendo através disso aí, dessas ações. A gente já se pega orando por pessoas que estão tão distantes de nós, mas que estão sofrendo a ação do tempo, que estão sofrendo nas guerras, estão sofrendo por conta das impiedades do próprio ser humano. E a gente vai orando e vai pedindo ao Pai que amenize os sofrimentos, a gente vai pedindo ao Pai que dê a cada pessoa que promove essa desunião, que promove essas guerras, que promove essa violência, que toque no coração de cada um desses homens. A gente já se pega orando, pedindo por essas pessoas também. A gente não pede, a gente lembra de que o maior necessitado não é aquele que está sofrendo a ação da violência, e sim é aquele violento, muitas vezes é maior necessitado, porque o compromisso dele é muito maior, e eles precisam ser despertados para a luz, para a paz, para o amor. Então, é muito importante que a gente possa ser solidário com eles também. Aí na pergunta da vivência cristã. A vivência cristã implica um clima de convivência social em regime de fraternidade, em que todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e problemas. Viver o Cristo é conviver com o próximo, aceitando tal qual é, com seus defeitos e imperfeições, sem a pretensão de corrigir. O verdadeiro cristão inspira seu semelhante com bondade para que ele mesmo desperte e mude de conduta de modo próprio. Então, a vivência cristã é isso aí, é saber viver com as diferenças, é saber conviver com pessoas que não condiz muitas vezes com nossas atitudes, com nossas ações, com nossos pensamentos, que estão num grau de evolução ainda um pouco abaixo, mas que a gente precisa não induzi-los, não mandar, não falar que estão errados, mas através do nosso exemplo, através da nossa vivência, eles sentirem
que eles precisam também mudar, que eles precisam também seguir. Quando alguém vê a paz do outro, a felicidade espiritual do outro, aquele estado de espírito feliz, aquela pessoa que está ainda na brutalidade, que está ainda na violência, ele se sente envergonhado. Então, ele vai mudando aos poucos, e assim, aquela pessoa que é como se o evangelho no lar, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente sabe que aquela ação do evangelho no lar, aquele momento em que estamos realizando esse culto, não é só o nosso lar que está sendo beneficiado, mas toda a redondeza ali, toda as pessoas que moram em nosso entorno. Então, é como a vivência cristã. A vivência cristã é isso aí, é você vivenciar o Cristo. Nós sabemos, eu principalmente, sei que não vou vivenciar o Cristo nas suas ações, mas a gente faz o possível para se aproximar e para não ser muito diferente. Pelo menos justo, pelo menos ser amoroso, pelo menos ser solidário, pelo menos ser fiel. São requisitos que exige que nós temos que seguir para que nós possamos nos aproximar um pouco de uma vivência cristã, dos ensinamentos do nosso irmão maior, que é o nosso Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Então, isolar-se a pretexto de crescer espiritualmente não passa, pois, de uma experiência em que o egoísmo predomina, porque afasta o indivíduo da luta que forja heróis e constrói os santos da abnegação e da caridade, segundo o Espiritismo. Tal procedimento só merece reprovação, visto que não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem deliberadamente se condena a não ser útil a ninguém. A vida de egoísta, essa vida de isolamento, onde as pessoas cuidam só de si, onde as pessoas, muitas vezes, para não se misturar com outras pessoas que têm uma vida que não seja a que ele vive, aí, para não se misturar com aquelas pessoas, se isolam. Não. No Evangelho, o Evangelho nos diz que viva no mundo com tudo que o mundo te oferece. O que é que Paulo nos diz? Que a gente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. No momento que a gente vai conviver com aquela pessoa, está ali vivendo, está ali naquela sociedade, né? Em uma sociedade, vivendo com aquelas pessoas ali no dia a dia, no momento que a gente vai fazer o que ele faz, estamos sendo coniventes. Mas a gente pode estar, através do nosso exemplo, mostrando para ele o quanto ele está errado, o quanto ele precisa mudar. Então, há uma oportunidade de sermos úteis, de sermos multiplicadores dos ensinamentos de Jesus. Mas se a gente for se afastar, para não se prejudicar, para não ser contaminados, a gente vai perder uma das maiores oportunidades, que é a oportunidade de servir. Servir ao nosso próximo, seja o próximo qual for. Porque essa oportunidade que Deus nos dá de servir, quando João pergunta a Jesus quem é o maior no reino dos céus, e que Jesus diz, é aquele que se propõe a servir. Não é aquele mais culto, não é aquele mais bonito, não é aquele mais elaborado, não, é aquele que se propõe a servir, é aquele mais humilde, esse que é o maior no reino dos céus. E isso serve de exemplo para todos nós. Não é a gente, na nossa luta diária, não é para ser melhor do que o outro, para ser melhor do que nós mesmos, daquilo que nós fomos ontem, para o que nós pretendemos ser hoje e pretendemos ser amanhã. Sermos melhores, sermos úteis aos nossos semelhantes. Que é isso que vai nos dar dignidade, é isso que vai nos dar mérito diante do Senhor.
porque talentos nos foram dados, todos receberam os seus talentos. E aquele que vai enterrar os seus talentos se compromete, como a parábola dos talentos, compromete aquele que expandiu, aqueles que multiplicou, aqueles foram abençoados do Senhor, mas aquele que enterrou seu talento, aquele que se enrolou, aquele que não através do seu talento, não ajudou ninguém, não fez com que pessoas nenhuma desse um passo à frente, esse assumiu um compromisso grave, um compromisso sério com a espiritualidade. Ele não vai ser rebaixado, mas vai se estagnar e vai voltar com um compromisso mais severo na vida dele. Agora, existem outros tipos de isolamento que a gente sabe que pessoas que se isolam para ser útil à humanidade. A gente tem exemplo de várias pessoas, como ele diz aqui, já aqueles que se afastam do bulício citadino, buscando no retiro a tranquilidade reclamada por certas ocupações, como os que se recolhem a determinadas instituições fechadas para se dedicarem amorosamente ao socorro dos infelizes. Embora afastados da convivência social, eles prestam, obviamente, excelentes serviços à sociedade e adquirem muito duplo mérito, porque têm a seu favor, além das renúncias às satisfações mundanas, à prática das leis do trabalho e da caridade cristã. E são pessoas que renunciam a uma vida social, mas não por egoísmo, mas sim para se dedicarem aos necessitados. A gente tem exemplos como citar a irmã Dulce, né? Ela não se isolou, ela foi à luta, ela saía para pedir, fazia tudo pelos pobrezinhos dela, mas deixou a vida de sociável, né? A vida de mudana, para se dedicarem às pessoas necessitadas e fez o seu nome como Madre Teresa de Calcutá, que se dedicou aos pobres, entre os pobres, os mais pobres entre os pobres, como ela chamava os intocáveis, os últimos na hierarquia da sociedade indiana. Madre Teresa de Calcutá viveu para essas pessoas. Então, são pessoas que se afastaram do núcleo social, da sociedade. Eu falo da sociedade, da vida mundana, da vida de outras atividades que não a da caridade. Então, essas pessoas que se isolam para fazer o bem, essas pessoas que se isolam em algumas instituições fechadas, na prática de roupas para pessoas necessitadas, na prática de muitas coisas que fazem, que se confeccionam em benefício dessas pessoas. São pessoas que esse isolamento é bem visto diante do Pai. Lembra-nos, Joana de Ângeles, que ao descer das regiões felizes ao vale das aflições, para nos ajudar, Jesus instruiu-nos como deve agir os que se dizem cristãos. O Mestre não convocou a si os privilegiados, mas os infelizes, os rebeldes, os rejeitados, suportando suas mazelas e mesmo assim os amando. Evocando o exemplo do Cristo, a mentora de Divaldo Franco recomenda nas leis morais da vida. Ela nos dá muitos exemplos. E nós sabemos como Jesus quando disse aos seus discípulos
Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E que coisa importante, né? Vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens que eles convocou para o seu messianato, só foram homens, muitos deles, não foram todos, homens rudes, homens pescadores, homens que descobriram na vivência com Cristo faculdades e capacidades que, nossa, que deixou exemplo para a humanidade. Quantos e quantos discípulos de Jesus, quantos e quantos apóstolos de Jesus, que nem sabia o quanto de bom que existia dentro deles, o quanto de talentos que existiam dentro deles. E eles, Jesus sabia, porque Jesus sabia, quando ele convocava um, ele sabia da sua gênese, sabia do seu futuro qual era. Sabia das suas reações, sabia do que ele poderia fazer para provar a sua fidelidade ao Pai, provar a sua fidelidade a Jesus. Então Jesus convocou a todos e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E muitas vezes, na nossa vivência, nós possamos ser esses pescadores de homens. Porque quantos e quantos estão aí precisando de ser pescado, precisando ser levantado. Muitos estão na sarjeta, muitos estão caídos na sua autoestima lá embaixo. E chega um pescador de homens com amorosidade, com amor, com alguma proposta edificante para uma pessoa dessa e levanta essas pessoas. E aí essas pessoas são aqueles pescadores de homens que Jesus convocou e que deixou que vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E nós, com a nossa vivência cristã, com a nossa vontade, a vontade que nós temos de sermos úteis, de servir, a vontade que temos de seguir o Cristo, por sermos pessoas ainda muitas vezes impulsivas, muitas vezes ainda difíceis, muitas vezes ainda com limitações, a gente não segue à risca, não colocamos os nossos pés nas pegadas do Cristo. Ainda nos falta muito para fazermos isso. Eu falo por mim, fazer isso, colocar meus pés nas pegadas do Cristo. Quantas renúncias, quantos sacrifícios. E a porta é estreita, essa porta é tão estreita, meu Deus, tão estreita que às vezes nos assusta. Quando a gente vê a porta larga, a porta das vantagens, a porta das alegrias, aquela alegria efêmera, dessa felicidade sem duração, dessa felicidade instantânea, e a gente avança pelo nosso imediatismo, e a gente dispensa a porta estreita e deixa de colocar os pés nas pegadas do Cristo, e deixa de vivenciar o Cristo de Deus. Mas estamos nessa luta, estamos tentando e vamos vencer essas dificuldades, porque a casa espírita, o espiritismo, a nossa fidelidade à casa, o nosso compromisso com a causa vai nos facultar oportunidades da gente crescer, da gente evoluir e da gente ter essa capacidade da renúncia, essa capacidade da abnegação. Jesus não nos pede sacrifício, Jesus não nos pede mais holocausto, não nos pede mais esses sacrifícios que foram dados por aqueles primeiros cristãos. O que ele nos pede a todo momento é o que nós possamos fazer dos nossos ressentimentos. Isso está contido no Evangelho.
E a gente precisa fazer essa introspecção e ver o quanto de ressentimento ainda existe dentro de nós, o quanto de ressentimento ainda atrapalha a nossa vivência cristã, o quanto de melindre a gente é obstáculos, são óbices para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E a gente precisa vencer-se, essa é a palavra certa. Nós precisamos nos vencer, precisamos ser esses pescadores de homens, nos habilitarmos a sermos esses pescadores de homens, porque o Espiritismo está nos capacitando para isso, o Espiritismo nos dá esse suporte. E a gente precisa não só estudar, como temos estudos todas as semanas, vários estudos, precisamos vivenciar isso aí tudo. E a mentora de Divaldo, ela nos diz o seguinte: atesta a tua confiança no Senhor e a excelência de tua fé mediante a convivência com os irmãos mais inditosos que tu mesmo. Sê-lhes a lâmpada acesa, a clarificar-lhes a marcha. Nada esperes dos outros. Se tu quem ajuda, desculpa, compreende. Se eles te enganam ou te traem, se te censuram ou te exigem o que te não dão, ama-os mais, porque eles sofrem mais, porquanto são mais carentes de socorro e amor do que supões. Se conseguires viver pacificamente com os amigos difíceis e fazê-los companheiros, terás logrado êxito. Porquanto Jesus em teu coração estarás sempre, refletido no trato, no intercâmbio social, com os que te buscam e com os quais ascendes na direção de Deus. E esse ensinamento e essas lições de Joana de Ângeles cala fundo dentro de cada um de nós. São lições para refletirmos sobre cada parágrafo, cada frase que ela nos diz, fazer essa reflexão, porque é direcionada aos cristãos e a nós, principalmente, como espírita cristão. E temos informações a todos os momentos. O lado de lá nos manda informações a todos os momentos do que devemos fazer, da maneira que devemos ser orientados, da maneira que devemos viver, aceitando as pessoas, conviver com as pessoas diferentes, porque está nas nossas mãos esse crescimento, essa evolução. Precisamos estar mais a par com Jesus. Precisamos fazer essa asepsia em nossos corações. Porque se houver ressentimento, se houver mágoa, o coração não vai ser morada, nosso coração não será morada, não será a casa do Pai. Porque a gente não vai abrigar aqui um Deus com o nosso vaso sujo. O vaso tem que estar limpo, tem que estar purificado. E Jesus está batendo a nossa porta a todos os momentos. Jesus está ao nosso lado a todos os momentos, porque Ele não desiste de nós. Ele nos conduziu a uma casa de orações, a uma casa espírita, porque sabe o nosso potencial, sabe que a gente precisa. Lá nós vamos ter as oportunidades que precisamos, e Ele está todos os momentos ao nosso lado, nos assistindo, nos orientando, através desses anjos guardiões, desses espíritos amigos. Precisamos ter mais intimidade com esses benfeitores amigos. Precisamos evocar mais esses irmãos nas nossas atividades espirituais. Ter eles ao nosso lado, para que eles possam ter mais confiança em nós. Precisamos demonstrar
essa afeição, precisamos demonstrar essa vontade de crescer, essa vontade de servir, para que esses irmãos permaneçam conosco, que as nossas atividades espirituais elas sejam assistidas por esses irmãos, que eles nos impregnam com as suas energias, e muitas vezes nessas atividades espirituais nós saímos da nossa casa de orações impregnados, abastecidos dessas energias. Isso é bom, mas cabe a nós, está em nós sermos credores da ação desses irmãos. Cabe a nós sermos essa pessoa às quais ele pode acreditar, ele pode confiar, ele pode nos dar essa oportunidade, as nossas atividades, numa reunião mediúnica, que é um momento sociável mais do que esse, onde nós nos propomos a dar o melhor de nós àquelas pessoas que lá vão, espíritos que lá vão equivocados, doentes, precisando dessa assistência. E você se coloca à disposição, coloca os seus corações na mão, para que a espiritualidade, os benfeitores amigos, possa usar as nossas energias. Nos colocamos como espíritos, instrumentos flexíveis nas mãos desses irmãos, para que possas retirar essas energias vitais que possam ser úteis a esses irmãos. Como é bom viver em sociedade, como é bom viver juntos, dividir com as pessoas esses momentos, dividir com as pessoas essa oportunidade de crescimento. Jesus amado, nos protege, Senhor. Dá-nos a tua proteção, o teu amparo, nos envolve. Envolve essa sala, Jesus, com as tuas energias salutares, essa sala virtual. Estamos separados de corpo, Jesus, mas todos nós estamos unidos de mente. Os nossos corações estão contritos contigo, Jesus, e a nossa mente está voltada para ti. Na nossa tela mental só existe a tua imagem, Mestre, a imagem do amor, a encarnação do amor, da paz, da concórdia, da felicidade que nos espera no mundo espiritual. Ser conosco, Jesus, permanece em nossos corações, Mestre amado. Obrigado, meus irmãos, obrigado pela oportunidade. Mesmo sabendo das minhas limitações, vocês me deram a oportunidade de estar nesse momento aqui com vocês, dissertando por esse assunto que é tão bom, que nos diz muita coisa, que nos faculta tanta oportunidade da gente crescer, da gente evoluir, da gente viver melhor com os nossos semelhantes. Muita paz para todos. Eu peço para o próprio Joel fazer a prece da doutrinária da noite. Muita paz, Deus proteja a todos. Bom, meu irmão. Vamos agradecer, só não resta agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos reunidos, em nome dele, do Pai, em nome do Filho, Jesus, em nome de Maria Santíssima, nossa Mãe Maior. Quanta emoção que a gente sente quando se refere a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe espiritual. E agradecemos a Maria. Maria, este ser amoroso, este ser que nos inspira, este ser que está sempre ao nosso lado, porque sempre que nos chega aflição, sempre que nos chega angústia, nós nos lembramos de Maria, porque é uma mão de mãe que nos acaricia. E nós lembramos logo das nossas mães, quando ela nos abraçava, nos acalentava, nos envolvia. E Maria, mesmo sendo um ser espiritual, nós sentimos a sua presença, sentimos o seu abraço, sentimos o seu afago, sentimos a sua mão nos direcionando, nos mostrando o caminho certo a seguir, nos dizendo na acústica dos nossos ouvidos sempre: filho, confia. Confia, porque tudo passa nesta vida.
tudo passa, nada a não ser o amor do Pai, que é para sempre, que está em nossos corações, e sem Ele não poderemos viver. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, obrigado, Maria Santíssima. E suplicamos a vocês, aos seres de luz, esses irmãos amigos que estiveram conosco, em nossas reuniões, esses irmãos amigos que estão sempre nos ajudando, sempre nos dando suporte, esses espíritos que estão vindos, muitos deles de outros segmentos religiosos, mas que estão sempre presentes nas nossas reuniões por afinidade. Esses irmãos que se afinam com o bem, com o amor, com a paz, vêm trazendo a sua colaboração, as suas energias salutares e também buscando o esclarecimento, porque o Espiritismo é essa doutrina que esclarece, que ampara, que ilumina, que consola. E muitos desses irmãos vêm em busca desse consolo e desse esclarecimento. Então, todos irmanados, todos com só o pensamento voltado para Deus, para Jesus e para Maria, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite. Obrigado. Que vós nos conceda a graça, Jesus, de uma noite tranquila, de um sono reparador, onde nossos espíritos, emancipados do nosso corpo físico, possam se reencontrarem em busca de mais conhecimentos, em busca de mais amor, de mais amorosidade, trazido pela espiritualidade, de mais atenção para que possamos, nas nossas casas, sempre executar, sempre realizar essas reuniões com a presença desses irmãos amigos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, amigos espirituais.